Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós vamos ler já a partir do versículo 1, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Senhor Deus, a tua palavra para nós sempre será fonte de vida. A palavra do Senhor tem um poder para penetrar, e de fato temos visto isso com os nossos olhos aqui nessa casa. Pessoas sendo alcançadas, transformadas, pessoas tendo realmente um verdadeiro encontro com o Senhor, por intermédio de tua santa e poderosa palavra. Famílias inteiras sendo alcançadas e o nome do Senhor sendo engrandecido. Esse povo ama ao Senhor e por consequência ama a tua palavra. Nos reunimos aqui nessa noite, ó Pai, não só para adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória, mas para também receber do Senhor o alimento precioso, o alimento que nos sustentou ao longo do ano de 2024. Obrigado, Senhor, por cada culto aqui, por cada palavra que o Senhor nos trouxe, mas também sabemos que o Senhor preparou algo para a noite chamada de hoje, agora. Deus Santo, o nosso coração, ele bate em um ritmo diferente quando somos submetidos à tua palavra. Os nossos ouvidos estão bem atentos. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Um povo cocheando entre dois pensamentos, levantava altares a Deus, e com as mesmas mãos que levantavam o altar para Deus, levantava altares para outros deuses. A adoração dividida, Deus não recebe. O Deus que eles estavam adorando, recebia, mas Deus não aceita adoração dividida. Isso se deu porque o rei, aquele que estava governando, se demonstrou um rei fraco, se casando com uma mulher que não deveria ter casado e permitindo que ela introduzisse dentro de Israel a cultura dos pais dela. Acabe se casou com Jezabel, e Jezabel traz a cultura dela para dentro de Israel e ensina o povo de Deus a levantar altares a outros deuses, e eles se colocam a fazer tal coisa. O povo, cada hora, estava levantando um altar para um Deus diferente, e é nesse tempo que aparece esse moço aí, esse profeta, esse homem ousado, esse homem que com certeza aqueles que frequentam os cultos aqui nessa igreja já me ouviram pregar sobre eles, não só eu, mas também a pastora, algumas vezes, porque realmente a vida, o chamado, a dedicação, a entrega desse profeta chama a atenção. Elias era diferente, decidiu ser diferente, viveu de forma diferente, profetizou até mesmo de forma diferente. Ele chega agora, vai até o rei e diz para o rei: olha, não vai chover, nestes anos não vai chover, e nem orvalho do céu vai cair segundo a minha palavra. Aos olhos humanos, Elias está cutucando a onça com vara curta. Isso vai gerar perseguição. Como é que ele fala isso na cara do rei? Ele chega para Acabe, que é quem deveria mandar, e diz: não vai chover, e nem orvalho vai cair. Como é que ele diz uma coisa dessa para um povo que dependia do que plantava para conseguir comer? E de verdade Deus gostou da ousadia,
da intrepidez, da atitude dele, da obediência dele, e Deus fechou o céu. Deus fecha o céu, não choveu, nem orvalho caía. A situação agora vai ficar complicadíssima, mas de acordo com o que a gente leu, assim que Elias liberou essa palavra para Acabe, Deus veio a Elias e liberou uma palavra para Elias. Deus sabia o que a atitude de Elias iria desencadear. Deus sabia que a esposa de Acabe, Jezabel, se levantaria para querer matar Elias, porque receberia essa palavra como uma afronta direta. Então agora Acabe e a sua esposa Jezabel respiram ódio contra Elias. E são eles que mandam e desmandam. São eles que comandam as tropas, dão ordem, olha, mata aquele, deixa o outro viver. Jezabel perseguia os profetas de Deus e mandava matar. Você imagina agora Elias que chega profetizando uma coisa dessa. Não é cutucar a onça com a vara curta. Elias tinha que estar preparado para aquilo que estava por vir, porque a rainha não iria querer deixar uma coisa dessa passar batido, não deixaria barato uma afronta dessa. Aí antes mesmo de que qualquer pessoa chegue até Elias, para provocar dor em Elias por conta daquilo que ele falou, veio a palavra de Deus a Elias. O Senhor vem até Elias e diz para ele: retira-te daqui, sai daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Deus deu o endereço com riqueza de detalhes. Deus disse: sai daqui, vai para o Oriente, se esconde no ribeiro de Querite. E Deus ainda vai dizer para ele: eu já ordenei a corvos que ali te sustente. Você vai beber da água do ribeiro. Você vai beber da água do ribeiro. Só que o que você vai comer não está lá, mas eu farei chegar. Eu já ordenei aos corvos que ali te sustente. Ali aonde? Ali onde Deus falou que iria sustentar. Elias já recebeu uma direção de Deus. Elias profetizou e Deus fechou o céu. Só que Elias precisa entender que ele permanece debaixo da dependência de Deus. Não é porque ele fala alguma coisa e essa coisa acontece, que ele tem que achar que ele pode agora dar conta de tudo sozinho. Não. Ele recebeu uma direção. Diga aí, direção. E na direção que Deus mandou ele estar, no lugar, ali Deus já preparou a provisão. Perceba que Deus não disse que a provisão alcançaria Elias onde Elias fosse. Não. Ali onde ele mandou estar. Se Elias, ao invés de ir para um lado, fosse para outro, ia passar fome e sede. Se Elias, ao invés de obedecer à direção que Deus está dando, quisesse trilhar os seus próprios caminhos, ia passar fome e sede. Se Elias pensasse assim: mas eu conheço um lugar melhor para estar, e é lá nesse lugar melhor que eu vou, mesmo que o lugar fosse melhor, a vida se tornaria pior, porque Deus garantiu provisão, onde ele disse que era para Elias estar. Deus disse: vai para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei a corvos que ali te sustentem. Então é o seguinte, vai logo, porque a provisão só vai chegar quando você estiver lá. A provisão não vai te pegar em outro lugar, não. A provisão é ali no Querite que o corvo vai descer. E olha o que Deus está deixando claro para Elias: antes de falar com você,
eu já falei com os corvos. Então já existe um lugar preparado, já existe um endereço decidido. Antes de te dizer para ir para lá, eu já disse aos corvos para levar alimento lá. Não disse para levar em qualquer lugar, eu disse para levar lá. Então é o seguinte: se quer comer, me obedece. Se quer beber, me obedece. Se quer que eu te livre do inimigo, me obedece. Se quer dar certo, me obedece. Se quer que eu guarde você, me obedece. Se quer que eu livre você de todo mal, me obedece. Se quer dar certo onde os outros estão dando errado, me obedece. Não é o seu caminho, é o caminho que eu decidi para você. Não é onde você quer estar, é onde eu disse que é para você ficar. Obedece. Ele não tem plano B. Ele não tem segunda opção. Deus só deu uma opção para ele. É no Querite, porque é ali que eu vou mandar o alimento. E ele foi. Como que desobedece a Deus? Como que vai para outro lado, se em outro lado a vida vai se tornar ruim para ele? Ele precisa estar onde Deus falou que ele tinha que estar. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você está entendendo por que você está aqui hoje? Porque Deus decidiu que ia ser aqui. Quem sabe você passou em frente a 30 igrejas, mas você tinha que estar aqui. Quem sabe alguém disse assim: mas a sua mãe é da outra igreja. Mas com você, Deus falou: é lá que eu quero você. Ah, mas é distante, é lá que eu quero você. Ah, mas é em outra cidade, é lá que eu quero você. Ah, mas perto da minha casa tem igreja, é lá que eu quero você. Não é onde você quer, é onde Deus decidiu que tem que ser. Aí Elias foi para o Querite. E aí não tem surpresa. Por que não tem surpresa? Porque exatamente o que Deus falou aconteceu. Se eu faço o que Deus manda, não vai ter imprevisto. Se eu faço o que Deus manda, não vai ter problema nesse caminho de obediência. Porque se eu faço a minha parte, Deus está sempre pronto para fazer a parte dele. Aí Elias ouve e obedece. Talvez tenha uma diferença de Elias para alguns aqui, que ouviram uma palavra, quem sabe o ano inteiro, mas cismaram em dizer: mas eu quero que seja de outro jeito. Não é do seu jeito. Por mais que você diga: eu sei, eu estudei, eu fiz, eu aconteci, tudo bem, parabéns para você, mas é do jeito que Deus falou que tem que ser. Aí Elias vai para o Querite. Essa provisão só vai acontecer se ele chega no Querite. Então presta atenção: quanto mais tempo ele levar para chegar no Querite, mais tempo ele vai ficar sem comer, porque o corvo já está com o endereço, é o Querite. O que eu estou dizendo para você é que se Elias demora a obedecer, ele demora a usufruir. Se ele demora a obedecer, ele demora para receber. Eu estou pregando para um povo que está com pressa de receber. Ah, quem dera se a sua pressa em obedecer acompanhasse a sua pressa de receber. Elias tem que chegar no Querite, porque é lá que o corvo vai descer. Ele chega. E quando ele chega no Querite, tem água no Querite, tem água no ribeiro. Ah, mas tudo bem, ele sai de onde ele estava, onde ele profetizou, e vai para o ribeiro. Aí quando ele chega no ribeiro, tem água lá. Até aqui nada de muito uó. Por quê? Porque parou de chover agora. Até aqui tudo bem ter água. O segundo, terceiro, 10º dia, tudo bem ainda ter água no Querite. Só que o tempo passa. Passa um mês, passa 2 meses, não caiu uma gota de chuva na terra.
Passa 3, 5, 6 meses, passa um ano, não cai uma gota de chuva na terra, mas o interessante é que no Querite tem água. Apóstolo, mas tinha água em todo lugar? Não tinha. Mas na frente eu te provo que não tinha água em todo lugar. Nos outros lugares, já começou a ter falta d'água. Já tinha gente passando por uma situação terrível, porque não tinha mais água. Mas no Querite ainda tem água. No Querite tem água. Todos os dias Elias acorda, olha para o Querite e tem água para ele beber. E como se não bastasse, no horário programado por Deus, lá veio o corvo. Corvo trazendo hambúrguer. Eu já falei sobre isso aqui. Como assim hambúrguer? Porque o corvo vem trazendo pão e carne. O corvo traz pão e traz carne para Elias. Você pensa que quem inventou o hambúrguer? Não. Foi aqui no Querite que o hambúrguer foi inventado. É igual a turma aí que vai para o McDonald's e acha que o McFish foi inventado no McDonald's. Não foi. O McFish foi inventado lá no Evangelho de João. Como assim? Quando Jesus pegou pão e peixe e deu para o povo comer. Foi inventado lá. Deixa eu voltar para o Querite. Porque ali no Querite está chegando agora corvo trazendo pão com carne. Enquanto em alguns lugares tem gente que não tem nem trigo para comer, Elias está comendo pão pronto. E está comendo carne. Enquanto em alguns lugares nem a cevada que era plantada nos cantos de terra tem mais para se comer. Por quê? Por causa da seca. Elias no Querite está comendo hambúrguer todo dia. E está bebendo a água do Querite todo dia. Lá fora já não tem mais água. Mas no lugar que Deus mandou Elias ficar, tem provisão para Elias todo santo dia. Tinha tanta gente vivendo sequidão, mas Elias estava vivendo provisão. Tinha tanta gente chorando, porque não tinha mais água, mas Elias tem água fresca para beber todo dia, todos os dias. Tinha tanta gente sem saber o que vai dar para o filho comer, mas na frente fica claro isso, na ocasião da viúva de Sarepta. Eles não tinham mais perspectiva de futuro, porque achavam o seguinte: nós vamos morrer, não tem mais o que comer. Enquanto em alguns lugares tinha pai e mãe que não tinha nem alimento para o filho, Elias está comendo pão com carne todos os dias, que o corvo vem trazer para ele, e todos os dias está bebendo da água do Querite. Só que houve um dia em que Elias acorda pela manhã e vai fazer aquilo que já estava habituado a fazer no Querite. O quê? Vai se dirigir ao ribeiro para beber um pouco da água que até aquele dia não faltou para ele. Deus deu água fresca para ele todos os dias. Só que nesse dia ele vai até o Querite e, para espanto dele, não tem água no Querite. O Querite secou. Repita comigo: secou. Me diz o que você faria se fosse Elias. Eu vou dizer o que penso eu que algumas pessoas fariam se fosse Elias. Se algumas pessoas ali estivessem no lugar de Elias e fossem até o Querite naquela manhã, como ele foi, e não achasse água como ele não achou, ia reclamar e reclamar muito. Ia dizer que absurdo, acabou a água, o que eu faço da minha vida? Por que Deus fez uma coisa dessa comigo? Deus se esqueceu de mim, Deus me deixou de lado, Deus virou as costas para mim, não tem água no ribeiro, Deus me abandonou, Deus não ouve mais a minha voz, Deus deixou minha casa de lado, porque não tem mais água no ribeiro. Será que alguém está dizendo assim: Deus se esqueceu de mim? Perdi o emprego, Deus se esqueceu de mim. Descobri um módulo, Deus se esqueceu de mim. Meu casamento está estremecido, Deus se esqueceu de mim.
Meu filho está rebelde, Deus se esqueceu de mim. As contas estão apertando, Deus se esqueceu de mim. Meu namorado me deixou, Deus se esqueceu de mim. Será que alguém aqui nos últimos dias falou algo semelhante a isso? Porque Elias, naquele dia, quando ele vai para pegar água, ele chega lá e descobre que não tem mais água. Aí a nossa pergunta é: se fosse qualquer um de nós no lugar de Elias, vai reclamar do querite ter secado hoje? Ou vai lembrar de todos os dias do querite com água para alimentar sua sede? Será que por conta da dor de hoje, a gente se esquece dos muitos cuidados de ontem? Será que por conta de uma porta fechada de hoje, a gente acaba se esquecendo de todas as portas abertas ao longo do ano? Será que por conta de uma dificuldade de hoje, a gente se esquece de todas as bênçãos que Deus derramou sobre nós ao longo do ano? Se fôssemos nós no lugar de Elias, o que faríamos agora? Reclamaríamos porque naquele dia não tem água? Ou será que a gente diria: Senhor, muito obrigado, porque todo esse tempo o Senhor fez ter água na minha frente? Porque na casa dos outros não tinha não. Na casa dos outros não tinha hambúrguer para comer não. E no querite que ele estava tinha. Será que a pancada de hoje faz a gente se tornar ingrato a ponto de dizer que Deus se esqueceu da gente? Mas o que ele fez ontem não está em conta mais não? E a cura que ele operou em você nesse ano não leva em consideração mais não? E aquela perseguição na qual ele te deu vitória, se esqueceu? E aquele teu filho que esteve internado e Deus curou, não lembra mais não? E aquele dia que você pensou que ia morrer, mas Deus soprou vida em você, se esqueceu? Será que por conta de uma dor de hoje, de uma dificuldade de hoje, a gente anula na nossa mente, no nosso coração, tudo que Deus fez até aqui? Porque se não fosse o que Ele fez até aqui, a gente nem teria chegado até aqui. Se não fosse Deus ter mantido o querite com água durante todo aquele tempo, ele já teria morrido de sede. Se não fosse Deus enviar corvo pela manhã e na viração do dia, todos os dias, levando pão com carne, ele já teria morrido de fome. Porque tinha lugar pertinho dele, que já tinha gente sem ter o que comer dentro de casa. Enquanto pessoas não tinham água e não tinham o que comer, Elias tinha água e tinha alimento todos os dias. Enquanto tinha gente com fome ali, Elias estava de barriga cheia todos os dias. Só que naquele dia, ele vai até o ribeiro e não tem água. Elias agora precisa tomar cuidado. Que cuidado? O cuidado de não pensar de forma errada que Deus perdeu o controle só porque o ribeiro secou. Você também precisa tomar cuidado. Como assim? Precisa tomar cuidado para não pensar que por conta dessa luta que você está enfrentando, Deus perdeu o controle. Apóstolo, mas o meu casamento está de ponta cabeça. Só que Deus não perdeu o controle. Mas eu perdi o emprego, mas Deus não perdeu o controle. Mas eu descobri uma enfermidade, mas Deus não perdeu o controle. O Deus que cuidou de você até hoje, continua cuidando. Olha para alguém e me ajuda a pregar. Diga: Deus não perdeu o controle. O que eu preciso fazer então, apóstolo? Vamos ver o que Elias fez.
Porque quando o querite fechou para Elias, quando o querite secou, quando não tinha mais diante dele a água que Deus fez ter todos os dias, olha o que aconteceu com ele. Veio a ele a palavra do Senhor. Veio a ele a palavra do Senhor. Veio a ele a palavra do Senhor e disse: Elias. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. No momento de querite seco, Elias ainda teve a capacidade de ouvir a voz do Senhor. No momento em que não tinha na frente dele o que ele queria que tivesse, ainda bem que os ouvidos dele ainda estavam sensíveis a ponto de ouvir a palavra do Senhor. Ainda bem que você veio para o culto, porque mesmo diante de uma situação difícil, você ainda veio abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Apóstolo, o que é que eu faço se o querite secar para mim? Busque ouvir o que Deus tem a te dizer. Porque entenda uma coisa: se está acontecendo algo com você, semelhante ao que está acontecendo com Elias aqui, se prepara. Deus está querendo falar alguma coisa com você. Eu vou dizer, irmão, se está acontecendo alguma coisa aí que você não esperava, Deus está querendo falar alguma coisa com você. Se foi alcançado por uma dor que não esperava, Deus está querendo falar alguma coisa com você. Deus não quer te matar, Deus quer falar com você. Deus não quer te humilhar, Deus quer falar com você. Deus não quer transformar você em um perdedor, Deus quer falar com você. Deus não ia dar água para Elias há tanto tempo para fazer ele morrer de sede agora não, gente. Deus quer falar com ele. Deus não ia sustentar ele com a água do ribeiro e com pão e carne há tanto tempo para deixar ele morrer agora não, gente. Mas então por que secou? Para o relacionamento dele com Deus não secar. Eu vou falar. O ribeiro secou para o relacionamento de Elias com Deus não secar. Como assim, apóstolo? É que a gente fica tão acostumado com aquilo que Deus está fazendo, que a gente esquece até de agradecer pelo que Ele fez. A gente se acostuma tanto com o milagre, que trata o milagre como se fosse algo natural, trivial, e é uma obrigação de Deus. Ter água no querite todos os dias era milagre. Tem hora, Welber, que a gente acha que milagre é algo muito grande, é um estrondo, não. Nesse caso aqui, ter água para beber todo dia já era milagre, porque na casa dos outros não tinha. No caso de Elias, ter um pão com carne para comer todos os dias já era milagre, porque na casa de muita gente não tinha. Você sabia que o que tem na tua casa não tem na casa de muita gente? Eu vou falar de novo. Você sabia que coisas que tem na tua casa não tem na casa de muita gente? Você sabia que o sonho de muita gente era ter o carro que você tem, mas não tem? O sonho de muita gente era ter a bicicleta que você pedala, mas não tem? O sonho de muita gente era ter perna para pedalar uma bicicleta e nem perna tem? Só que a gente trata o milagre como se fosse algo normal. E aí na nossa cabeça, Deus é obrigado a fazer aquilo ali todo dia. E a gente, quando acha que Deus é obrigado, ou a gente entra num automático, a gente nem agradece a Ele pela água do querite. A gente não agradece a Ele quando o corvo vem. A gente não agradece a Ele pelo pagamento quando chega na conta. A gente não agradece a Ele pelo 13º que caiu, né? A gente não agradece a Ele pela cesta básica que recebeu. Que negócio é esse? É porque na nossa cabeça está tudo no automático. E aquilo que é milagre, para nós parece ser normal. Você sabia que você está vivo já é milagre?
Aí o ribeiro tem que secar, para o relacionamento de Elias com Deus não secar. Porque eu quero que você me mostre na Bíblia, no tempo em que tem água no Querite e pão vindo no bico de corvo, qual foi o dia que Elias está falando com Deus aqui? Nenhum. Nesse período de provisão de água de ribeiro e de corvo trazendo alimento, a Bíblia não vai mostrar que Elias estava conversando com Deus, ou que Deus veio falar alguma coisa com Elias. Enquanto o Querite está molhado, o relacionamento de Elias está ficando seco. Aí chega um dia que Elias vai até o Querite, e quando ele vai até o Querite, ele descobre, está seco. Tudo que Elias queria ouvir naquele dia era o barulhinho da água no Querite. Sabe? Elias se acostumou com o barulhinho da água do ribeiro. Enquanto tinha o barulhinho da água do ribeiro, Elias não dobrava o joelho para ouvir o barulho da voz de Deus. Só que o dia que não teve mais o barulhinho da água do ribeiro, na beira do Querite se ouviu mais uma vez a voz de Deus. Tem hora que algumas coisas que vinham funcionando tem que parar de funcionar para o nosso relacionamento com Deus voltar a funcionar. Tem hora que o ribeiro tem que parar de funcionar para os ouvidos de Elias voltar a funcionar e ouvir a voz daquele que dava a direção para ele. Ele silencia, Deus silencia o ribeiro, para que Elias pudesse ouvir a voz dele. Eu vou falar, eu posso falar? Tem coisa na tua vida que teve que parar, para o seu relacionamento com Deus voltar. Apóstolo, o que eu preciso fazer diante de um ribeiro seco? Pedir a Deus, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer me falar com isso? O que o Senhor quer me dizer com isso que está acontecendo na minha vida? Ao invés de você ficar tentando dizer para as pessoas o que é que está acontecendo com você, pergunta para Deus o que é que está acontecendo de verdade. Porque a gente vive em uma época em que a gente quer ter resposta para tudo. Tem gente que nem perguntou nada para a gente, mas só de olhar para a gente diferente, a gente já quer dar uma resposta. Mais ou menos assim, você ficou desempregado, ninguém te perguntou nada, e você, antes mesmo que a pessoa te pergunte, você já quer vir com um argumento para justificar a sua demissão. Aí sabe o que aconteceu? É porque lá a carga de horário estava excessiva, estava tendo desvio de função, então não estava dando mais para mim. Ninguém te perguntou nada. Só que você já está querendo justificar a sua demissão. Já está querendo justificar o fato do teu marido ter saído de casa. Ninguém te perguntou nada. Ao invés de você ficar arrumando uma desculpa para contar para a tua amiga, pergunta para Deus o que foi que aconteceu. Ao invés de ficar levantando um argumento para explicar para alguém o porquê que você está apertado financeiramente, pergunta para Deus o que está acontecendo. Deus, por que isso, Deus? O que o Senhor quer me dizer através disso? Para de ficar refém desse sentimento seu que faz você querer ter explicação para todo mundo. Você fica querendo explicar o que está acontecendo na sua vida, quando na verdade nem você está entendendo direito. Vai falar com Deus. Apóstolo, o ribeiro secou. Vai falar com Deus. Apóstolo, eu fui demitido agora no final do ano. Pois é, não tenta me justificar a sua demissão não. Não entra no meu gabinete querendo dizer para mim o porquê que você foi demitido não. Vai perguntar para Deus o que está acontecendo. Vai perguntar para Deus por que aconteceu isso aí na tua casa. Pergunta para Deus o que o Senhor quer me dizer. O que o Senhor quer falar comigo a partir disso.
Porque Deus secou o querite para ter acesso aos ouvidos de Elias. Se Deus não seca o querite, se Deus não fecha o querite, Elias não abre os ouvidos. E tem hora que Deus seca alguma coisa para a gente abrir os ouvidos. Apóstolo, eu não estou entendendo. Então é noite de você perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, e eu preciso do Senhor. O que o Senhor quer de mim? Eu fui demitido, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Meu casamento está de ponta cabeça, o que o Senhor quer de mim? Eu descobri uma enfermidade, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu não sei se você percebeu, mas no querite Elias está sozinho. Repita comigo: sozinho. Sozinho, e de acordo com o começo dessa história, escondido. Escondido, sozinho, bebendo de uma água que naquele dia seca. Só que ele está escondido e sozinho. Tem hora que é melhor estar sozinho e ouvindo a voz de Deus, do que estar exposto, sem conseguir ouvir o que Deus tem a dizer. Porque se tivesse mais gente com Elias ali, cada um ia dar uma opinião diferente. Se tivesse cheio de gente ao redor de Elias, e dizer: olha, deve ser pecado seu, olha, isso aí é por causa da economia, olha, isso aí é porque o Jordão parou de jogar água para cá. Tem hora que é melhor estar sozinho ouvindo Deus, do que exposto ouvindo um monte de gente que não sabe dar conta nem da própria vida e quer ensinar a gente a cuidar da nossa. Só que o problema é que tem hora que quando o seu querite fecha, quem se expõe é você. O seu querite fecha e você conta para todo mundo. O seu querite fecha e você põe no grupo da família. O seu querite seca e você conta para os seus amigos todinhos. Ao invés de você ficar separado para ouvir a voz de Deus, você se expõe. Aí ouve tantas vozes que não consegue ouvir a voz de Deus. O querite está seco, mas Elias está com o ouvido aberto para ouvir o que Deus tem a dizer. Deus teve que secar o querite para falar. Eu não sei o que Deus teve que fazer na sua vida para você estar aqui hoje. Eu sei que tem gente que está aqui porque não falta culto, mas eu sei também que tem gente que só está aqui porque algum querite fechou, algum querite secou, alguma coisa aparentemente deu errado. E foi exatamente o que deu errado que fez você aceitar o convite para vir num culto hoje. Que bom que você veio. Por quê? Porque antes mesmo desse querite secar, Deus já tinha uma direção nova para te dar. E para aqueles que estão na casa, eu vou falar mais uma vez abertamente, corpo de trabalho inclusive, se algum querite secou na sua vida, nessa reta final do ano, fica tranquilo, porque já tem casa de viúva para você comer bolo. E não tenha medo. De quê? De fazer algo novo. Elias estava envolvido na rotina de ir ao querite buscar a água e de esperar o corvo aparecer batendo as suas asas, trazendo pão e carne. Só que quando Deus seca o querite, Deus está quebrando a rotina de Elias. Elias estava tão acostumado a fazer aquilo ali todo dia. Só que quando Deus seca o querite, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou te levantar para você fazer algo novo.
E se eu te disser que nessa reta final do ano, Deus tem coisa nova para você, Deus tem algo novo para a tua vida, Deus tem algo novo para a tua casa. Mas apóstolo, eu estou há 11 meses bebendo do ribeiro. Pois é, mas quem mandou a água é o mesmo que faz a água secar. O que não pode secar é o seu relacionamento com Deus. O que não pode acabar é a sua sensibilidade para identificar a voz que te guia. O ribeiro seca, Deus vem. E não foi para abrir o ribeiro, não foi para furar um poço e jorrar água. Foi para quê? Para dar uma direção nova para Elias. Mas olha como que Deus chega. Deus chega e não diz assim: meu filho, tadinho, está assim porque secou o ribeiro, né, meu filho? Não. Deus não chega dizendo assim para ele: ô meu filho, perdeu o emprego, né? Que coisa triste. Não. Deus chega para ele, que está olhando para um ribeiro seco, e diz assim: levanta. Oi. Como é que é? Elias está olhando para um ribeiro que não tem mais água. Aí Deus chega, e ao invés de consolar, Deus diz assim: levanta, levanta, levanta. O que é que Deus está falando com Elias? Para de olhar para aquilo que você está achando que deu errado, porque eu já tenho uma coisa nova para fazer dar certo na tua vida. Deixa eu profetizar, ainda que seja domingo. Posso? Para de olhar para trás, porque você não precisa, você tem futuro. E posso falar, Marco? Não adianta pedir a Deus para botar água no querite de novo, não. Como assim, apóstolo? Porque porta que Deus fechou, ninguém mais vai abrir. Aí eu queria voltar para aquela empresa. Ué, Deus fechou a porta, está fechada e acabou. Aí eu queria que meu namorado, queria que Frederico voltasse. Não vai voltar. Tem gente agora que vai querer ir embora. Se foi Deus quem tirou, Deus não vai mudar de ideia e trazer de volta porque você fez beicinho, não. Porque você fez biquinho, se jogou no chão e disse: eu quero sentar ali. Não. Se Deus falou não, é não. Deus secou o querite. E agora? Se tu fica aí, tu morre. Se ficar no querite, vai morrer. Então levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom. Gente, o que é isso? Deus não deixa nem Elias chorar por causa do querite que está seco. Eu vou dizer de novo: Deus não dá tempo nem para Elias chorar pelo querite que está seco. Pergunta para mim por quê? Porque você não pode perder tempo chorando pelo que se foi. Deus já preparou algo novo para você. Fica de pé, porque eu quero terminar com você de pé. Você não vai chorar pelo que acabou. Você vai ouvir a voz de Deus mostrando que já tem algo novo para você. O querite secou, para o relacionamento de Elias com Deus não ficar seco. Elias só ouve a voz de Deus depois que o querite seca. Enquanto tinha água no querite, Elias não está sentindo uma necessidade de clamar a Deus para que Deus fale. Aí o querite seca. E quando seca, o momento de dificuldade de olhar para um querite seco fez os ouvidos dele se abrir para aquilo que Deus tinha para dizer. A grande maioria de nós também age assim. A gente só para ouvir o que Deus tem a dizer quando já não tem mais ninguém perto da gente,
quando aparentemente a gente já não tem nem mais o que fazer. Aí tem muitos que ainda cometem um equívoco de dizer assim, ó, a minha última esperança agora é Deus. Aí você deixa Deus por último, é a sua última esperança. Deus não tem que ser a sua última esperança. Deus tem que ser a sua prioridade. Prioridade. Eu fico imaginando Elias indo ao Querite todo santo dia, esquecendo de olhar para aquilo como um milagre. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que você hoje reclama de coisas que um dia você pediu a Deus? Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão para eu ver. Me faz um favor, para de reclamar do seu filho, hein? Porque um dia você orou pedindo um filho a Deus, aí agora você reclama do filho. Mariana, tem gente que já orou pedindo filho a Deus, aí hoje em dia reclama que tem que pagar a escola. Você tem que pagar a escola com um sorriso de orelha a orelha. Você tem que ir no supermercado comprar o Danoninho feliz da vida, porque ainda bem que tem uma boca na tua casa para tomar Danoninho, né? Ainda bem que você vai na loja de sapato feliz da vida, porque o teu filho tem um par de pé para colocar aquele tênis que você vai comprar. Para de reclamar de coisas que você um dia pediu a Deus. Você pediu a Deus um emprego e hoje está reclamando do emprego. Você chorou nesse altar pedindo a Deus para abrir a porta, e agora você reclama do emprego que Deus te deu. Faz isso não. E vou dizer mais, daquilo que você anda reclamando, tem sido o alvo da oração de muita gente. Enquanto você está reclamando do filho que Deus te deu, tem mãe, tem mulher aqui chorando e pedindo a Deus para tirar dela a esterilidade. Tem homem aqui pedindo a Deus a oportunidade de ser pai, e você está reclamando de pagar pensão. Elias está olhando todo dia para o Querite, só que ele está olhando para a água como se aquilo fosse normal. Quando se olhar no espelho hoje, agradeça a Deus, porque você só está vivo porque Deus é poderoso. Como é que eu vou olhar para a minha vida e achar que a minha vida é normal, se um dia eu estava dentro do hospital com Covid-19 e todo mundo morrendo lá dentro? A minha vida é milagre, e a sua vida também é. Feche os olhos. Vamos deixar o nosso relacionamento com Deus hoje bem molhado, nem que seja necessário molhar com as nossas lágrimas. O Querite teve que secar para o relacionamento com Deus não ficar seco. Adore a Deus essa noite, adore a Deus essa noite. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Oh Deus, é verdade. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve.
Para aqueles que estão chegando agora, que nunca ouviram essa história entender, Deus disse assim para ele: ó, levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu já ordenei lá uma mulher viúva que te sustente. E lá na casa da mulher viúva, Elias comeu bolo. Aqui no Querite ele estava comendo pão com carne todo dia. Só que Deus também queria mudar o cardápio de Elias, fazer Elias provar de coisas novas. Aí lá ele comeu bolo. Não deixa a visão do ribeiro seco fazer você pensar que Deus se esqueceu de você. Deus não pode se esquecer. Como assim? Ele mesmo diz isso. Ele não pode nos esquecer, porque o nosso nome está gravado na palma das mãos dele. Deus não pode te esquecer. Se Deus esquecesse você, Ele estaria negando a Ele mesmo, negando quem Ele é. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se esqueceu de você. Apóstolo, por que a porta de emprego fechou para mim? Deus quer falar algo novo com você. Cuidado para você não estar reclamando muito e você mesmo atrapalhando a si próprio de ouvir o que Deus tem a te dizer. Cuidado para o barulho da sua murmuração não está impedindo você de ouvir o que Deus está te dizendo. O Querite seco não quer dizer que Deus se esqueceu de Elias ali. Não. O Querite seco era para Deus virar uma chave, fazer Elias entrar em um outro ciclo, uma nova etapa, uma nova fase da vida dele. Tem porta que Deus fecha, e é um sinal que uma nova porta já está aberta. Não olhe mais para trás. Tem algo novo te esperando ali na frente. Feche seus olhos, por favor.